Agora eu vou falar sobre os documentos necessários para fazer uma escritura pública de compra e venda, por exemplo. A pessoa chega, doutor, eu quero fazer uma escritura de compra e venda. Qual documento você vai pedir para a parte? Primeiro, a matrícula atualizada. É na matrícula que a gente vai verificar se quem está vendendo é dono, se há alguma dívida em decorrência daquela pessoa ou em decorrência do próprio bem, para que haja segurança jurídica do negócio. As certidões fiscais, que são extraídas pela internet, seja ela da Fazenda Municipal, Estadual ou Federal, são muito importantes, porque, mesmo que elas não constem na matrícula, presume-se que quando escrita em certidão de dívida ativa e a pessoa não tem bens, que isso importe, por exemplo, numa fraude à execução. A pessoa está vendendo bem para se tornar numa situação de insolvência. Em seguida, você vai pedir a certidão de valor venal do imóvel. Se no município tiver valor de referência, que a gente fala para fins de avaliação fiscal de ITBI, é esse que será o valor a ser verificado. Em seguida, a forma de pagamento, se for em dinheiro ou transferência bancária, sendo transferência bancária ou PIX, a conta de origem e a conta de destino, a fim de evitar, inclusive, uma comunicação ao IF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. O documento das partes, que é o RG, CPF, certidão de estado civil, não precisa estar atualizada para uma compra e venda, expedida, portanto, nos últimos 90 dias, que é o conceito de certidão atualizada. Porém, é necessário ligar no cartório no qual a pessoa está, por exemplo, entregando a certidão dizendo que é casada, para confirmar se ela não está muito desatualizada ou de alguma maneira ela era casada, mas hoje é divorciada. Em seguida, se o estado civil dela for de solteiro, divorciado, separado ou viúvo, se ela convive ou não união estável. Não é necessário ela formalizar essa união estável só para vender ou comprar um imóvel, mas ela tem que declarar se convive ou não. A pessoa tem a opção, obviamente, de ou comprar em condomínio, que é 50% para cada um, ou formalizar essa união estável pretérita com um regime de bens específico, e na ausência seria uma comunhão parcial, por exemplo, mas existem outros, como a universal, a participação final nos aquestos, a separação convencional de bens, e se assim a pessoa fizer anteriormente, ela já assina também constando isso. Vale ressaltar que, sendo apresentada uma escritura de união estável, é necessário verificar a data de início comprovada dessa união para verificar se a aquisição ocorreu antes ou durante essa união estável, de modo a importar ou não uma comunicação ali entre o casal. Em seguida, você vai confirmar esses dados com a parte, extrair esses documentos, redigir a escritura, e a gente sempre também manda minuta para o comprador, para o vendedor, para que haja um acordo especial escrito no WhatsApp, demonstrando que está de acordo com todos os termos, em especial com o preço, que vai interferir inclusive no imposto de renda de ambas as partes, para em seguida assinar o ato. A assinatura do ato ela pode ser física no cartório ou digital. Sendo digital, tem que ter os requisitos de competência, como por exemplo, o imóvel tem que ser do Estado de São Paulo e o adquirente, comprador ou recebedor de uma doação ou herdeiro no inventário, tem que morar no Estado de São Paulo. Então veja, não é o vendedor que tem que estar no Estado de São Paulo, e sim o comprador, e o imóvel tem que ser dentro do Estado de São Paulo. Perfeito? Então isso é muito importante para poder verificar se o cartório tem a competência para praticar o ato à distância. Se for um ato presencial, ambas as partes vêm no cartório assinar, aí pouco importa de onde é o imóvel. Pode ser, inclusive, do Mato Grosso do Sul, que é um estado limítrofe aqui, a cidade de Panorama, por exemplo, ou o estado do Paraná. Mas desde que venha no cartório assinar pessoalmente. Se não vier, ou se for híbrido, que é uma pessoa assina pessoalmente no cartório e a outra à distância, aplica a regra eletrônica de modo, portanto, que a gente verificando que não tem requisito, não é possível a prática desse ato. Então, essas opções têm que ser bem esclarecidas no atendimento para o usuário, para a parte, para que não haja dúvida. Depois que assinou o ato está perfeito, acabado. É um ato jurídico que a gente chama perfeito. Existem algumas exceções de retificação, re-ratificação posterior? Sim, existem, mas são casos a ser analisados com muito cuidado, com muito detalhe, à luz da independência ali do tabelião, conhecimento que não vai ser nesse primeiro atendimento que vai se explicar tudo isso. Mas a pessoa então tem que ter a ciência de que ela vai assinar o ato e, portanto, como regra, não vai poder mais mudar os termos combinados. Em seguida, vai ser feita a assinatura eletrônica e a chamada de vídeo. Na chamada de vídeo vai ser identificada a pessoa, bem como a sua capacidade, que é de livre consentimento, que ela assina o ato à distância, por exemplo, para que fique gravado com a proteção do som, imagem, voz, dados pessoais dela,
de que de maneira inconteste ela concorda ou com a venda ou com a aquisição daquele bem. Tudo isso gravado dentro da plataforma e-notariado, que é a única plataforma capaz de se fazer isso. É possível assinatura antes e depois a videochamada, ou a videochamada e depois a assinatura, sendo que o ato só está concluído, portanto, quando esses dois requisitos estiverem concluídos simultaneamente, a assinatura e a videochamada. Em seguida, vale ressaltar que a assinatura segue uma ordem sucessiva. Se o cadastramento da pessoa ficou que primeiro vai assinar o A e depois o B, não adianta o B ficar tentando assinar. Primeiro tem que assinar o A para a plataforma liberar a possibilidade do B assinar. Em seguida, a gente vai expedir um traslado digital, que é a certidão decorrente da escritura, que pode ser digital e física também. Como regra, e portanto, um ato de compra e venda tem que ser encaminhado para registro. Não é um dever do oficial, do tabelião encaminhar, mas ele pode, assim como medida de presteza, cordialidade, bom atendimento, encaminhar para o registro. O registro é obrigatório, não há um prazo por esse não registro e uma multa em decorrência desse não registro, mas enquanto não registrar, não se considera dono. Portanto, uma eventual dívida ainda pode recair posterior à escritura, caso a parte demore muito para registrar, por exemplo, um caso de indisponibilidade, que inclusive, de acordo com a nova alteração do Código Nacional de Normas, a indisponibilidade 2.0 significa que se ingressar, mesmo que ingresse para registro uma escritura e depois a ordem de disponibilidade chegue por cima, se não houver nenhuma manifestação em sentido contrário e verifique que o vendedor está assim o fazendo de má fé, é possível, inclusive, recepcionar a indisponibilidade com precedência e devolver essa escritura para registro, o que, inclusive, merece ser explicado para o usuário que, portanto, deve registrar o quanto antes essa escritura para evitar dor de cabeça no futuro. Por exemplo, se a pessoa que consta na matrícula morre, esse imóvel não vai para inventário, pois já tem também, por exemplo, uma escritura previamente assinada só pendente desse registro. Ou vem uma dívida após a escritura, é possível o comprador alegar embargo de terceiro e comprovar que ele é um adquirente de boa-fé, que ele só foi relapso omisso com relação ao registro, mas de acordo com a forma de pagamento, todos os elementos da escritura, se verifique que ele realmente está de boa-fé, que foi só um lapso para registrar. Mas tudo no que diz respeito a outras medidas judiciais. Portanto, para evitar todo esse transtorno, o ideal é já recomendar a parte que assim o faça logo, que assim se programe, portanto, para registrar a escritura e assim concluir a transmissão definitiva do bem para o seu nome com toda a segurança jurídica que ela procura dos cartórios.